obrigatoriedade de emissão de CNPJ para pessoas físicas que exercem determinadas atividades econômicas e precisam emitir documentos fiscais foi adiada para 1º de janeiro de 2027. A decisão, já anunciada pela Receita Federal e pelo Comitê Gestor do IBS, foi oficializada por decreto. A mudança não significa que toda pessoa física será obrigada a abrir um CNPJ. A exigência se aplica apenas aos contribuintes que exerçam determinadas atividades econômicas e que, pelas regras da reforma tributária, estejam sujeitos à emissão de documentos fiscais para recolhimento da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Entre os grupos que podem ser impactados estão profissionais autônomos e liberais que ganham mais de R$ 40.500 por ano, prestadores de serviços que ganham mais de R$ 40.500 por ano, produtores rurais com renda bruta acima de R$ 3.600.000 por ano e pessoas que atuam como fornecedores de bens ou serviços. A Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS também divulgaram o cronograma para o início da obrigatoriedade de emissão dos documentos fiscais eletrônicos com destaque do IBS e da CBS. O calendário orienta contribuintes, profissionais da área fiscal e desenvolvedores de sistemas sobre os prazos para adequação às novas exigências da reforma tributária. Além de definir as datas em que cada documento fiscal eletrônico passará a ser obrigatório, o ato também informa quando serão disponibilizados os layouts técnicos dos documentos que ainda não tiveram os padrões técnicos publicados. Segundo os órgãos, determinadas datas poderão sofrer ajustes pontuais em razão de necessidades técnicas ou operacionais que surjam durante a implementação. Ainda na primeira quinzena de agosto, será divulgado o cronograma de disponibilização dos ambientes para a emissão dos documentos fiscais. O cronograma completo para a emissão dos documentos fiscais eletrônicos pode ser consultado no site gov.br/Receita Federal. Reportagem Paloma Custódio. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu nesta segunda-feira 3 a fabricação, a venda e o uso de 3 repelentes de inseto após resultados insatisfatórios em análises realizadas pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Os testes identificaram problemas na concentração de DIT, substância responsável por afastar mosquitos, carrapatos e outros insetos. Segundo a Anvisa, os produtos não atenderam aos padrões exigidos pela legislação sanitária. Os lotes interditados são repelente com filtro solar FPS 30 Above Protect, lote 189952, Above Protect repelente de insetos, lote 205688 e Repelere, repelente de insetos aerosol, lote 26010014449. A medida é cautelar, temporária e preventiva. Ela impede a fabricação, comercialização e uso dos produtos por até 90 dias, prazo previsto em lei, enquanto a investigação é concluída e as empresas apresentem adequações às normas sanitárias. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Pesquisa Datafolha mostra que as mulheres declaram sofrer menos influência de pessoas próximas na decisão de voto do que os homens. Segundo o levantamento, 31% das eleitoras dizem que a opinião de amigos exerce algum grau de influência sobre o seu voto. Entre os homens, o percentual é de 40%. Considerando o eleitorado brasileiro como um todo, 36% afirmam que a opinião de outras pessoas influencia sua decisão nas urnas. Desse total, 16% dizem sofrer muita influência e 20% pouca influência. A maioria, porém, 62%, afirma que a opinião de amigos próximos não interfere no voto. A influência dos amigos é maior entre os eleitores mais jovens. Na faixa de 16 a 24 anos, 44% afirmam sofrer algum grau de influência. O índice cai para 31% entre aqueles de 35 a 44 anos e fica em 33% entre os eleitores com 60 anos ou mais. A opinião de companheiros de relacionamento, como maridos, esposas, namorados e namoradas, exerce algum grau de influência sobre o voto de 38% dos eleitores. Entre os homens, 40% afirmam que o voto é influenciado pelo companheiro ou companheira. Entre as mulheres, o percentual é de 36%.
Entre os eleitores que têm filhos com 16 anos ou mais, 36% dizem que os filhos exercem algum grau de influência sobre sua decisão de voto. Novamente, a taxa é maior entre os homens do que entre as mulheres. A influência também varia conforme a escolaridade. Chega a 44% entre os eleitores que estudaram até o ensino fundamental, 39% entre aqueles com ensino médio e 30% entre os que têm ensino superior. Jornalistas e outras pessoas da imprensa exercem influência sobre o voto de 38% dos brasileiros. Pessoas que os eleitores acompanham nas redes sociais influenciam o voto de 32% dos entrevistados. Líderes de igrejas apresentam o menor nível de influência entre os fatores analisados pela pesquisa. Ao todo, 23% dos eleitores dizem sofrer algum grau de influência dessas lideranças. Reportagem Paloma Custódio. Foi aberta nesta segunda-feira 3 a consulta pública da versão preliminar da 5ª edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que pode ser visto no site cnct.mec.gov.br. A participação pode ser feita até 2 de setembro pela plataforma Brasil Participativo. O processo reúne instituições de ensino, professores, estudantes, trabalhadores e representantes do setor produtivo para contribuir com a atualização do principal documento de referência da educação técnica de nível médio no país. A proposta prevê a revisão de 197 cursos técnicos distribuídos em 13 eixos tecnológicos. O catálogo orienta o planejamento dos cursos pelas redes de ensino, informa estudantes sobre perfis profissionais e possibilidades de atuação e também serve de parâmetro para o setor produtivo na seleção de profissionais qualificados. Após o encerramento da consulta pública, as contribuições vão ser analisadas para a finalização do documento. A previsão é que o texto seja apreciado pelo Conselho Nacional de Educação em outubro e que a 5ª edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos seja publicada até dezembro deste ano. Podem participar estudantes, docentes, gestores públicos, instituições de ensino, sindicatos, conselhos profissionais e a sociedade em geral. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.